Olá, caros alunos do oitavo ano, professor Evandro. Nós vamos, nesse momento, fazer a correção da aula de número 7, né, cujo gabarito já consta no plano de estudo de vocês. E nós precisamos comentar, né, e tirar possíveis dúvidas a partir desse vídeo, ok? Muito bem. Então, vamos acompanhar aqui as questões, né, de acordo com o que a gente colocou para vocês lá no nosso plano de estudo, que diz assim, ó, a primeira questão é a seguinte: utilize seu livro, página 114, atividades e percursos, tá? E responda as questões. A primeira diz assim: dos países que formam os BRICS, qual apresentou maior crescimento econômico entre os anos 2010 e 2016? Justifique. Muito bem, então nós sabemos que BRICS corresponde àqueles países, né, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E eles têm diferenças, né, de crescimento econômico, né? Uns são mais, né, tem um PIB maior, por exemplo, tem um crescimento anual maior, o outro menor, e nós temos agora que apontar qual teve o maior crescimento econômico, né, entre os anos 2010 e 2016. E nesse caso, o que teve o maior crescimento econômico nesse período foi a China, né? O PIB dela chegou aproximadamente, o crescimento, né, do PIB entre 8,3% ao ano entre 2010 e 2016, né? Um marco assim enorme, né? Em relação não apenas aos países do BRICS, mas todos os países do mundo cujo crescimento econômico, né, desde 2008, que teve aquela crise mundial, né, econômica e financeira, tem sido muito pequena, né, até das grandes potências, ok? Então a China que teve uma média de crescimento maior entre todos os países que formam o BRICS, ok? Muito bem, vamos à segunda questão que diz assim: dois dos países que compõem os BRICS tiveram crescimento econômico negativo em alguns dos anos de 2010, dos anos 2010. Aí nós temos a letra A. A letra A diz assim: quais foram esses países? Bom, esses países que tiveram, né, crescimento econômico negativo nesse período foi Rússia e Brasil. Depois a gente vai falar qual foi a causa dele na questão abaixo. E a gente vai logo em seguida a elas, ok? Diz assim, ó: qual foi a causa desse crescimento negativo? Aí a gente vai justificar então por que esses dois países, nesse caso, Rússia e Brasil, tiveram um crescimento negativo nesse período aí, né, nos anos 2010. Bom, vamos ver aqui. Primeiro, o baixo, né, crescimento econômico da Rússia esteve associado à crise financeira e à queda do preço do petróleo e gás natural, porque são os principais produtos que eles exportam. Então, como teve uma queda no preço no mercado internacional, isso levou a um baixo crescimento econômico da China. A China exporta muito, principalmente gás natural e petróleo, principalmente para a Europa. No caso do Brasil, as causas foram as crises políticas internas, né, do Brasil, né? Que é a questão de impeachment, né, eleição, encerramento dos partidos, né, e tal. Então, isso acabou tendo um impacto econômico no Brasil, né? Então, a crise política, ela teve um impacto econômico no caso do Brasil. Então, o que a gente tem? A Rússia foi a crise financeira por causa do baixo, né, preço do petróleo e do gás natural, da coisa exportável, e o Brasil por causa da sua crise política interna. Tá ok? Muito bem. Vamos à questão então agora número 3, que diz assim, ó: qual foi a causa desse crescimento, apresentar PIB elevado é suficiente para manter o bem-estar da população de um país? Bom, aqui, o que a gente está querendo mostrar para vocês? Que uma vez que o país
ele tem um PIB muito grande, muito elevado, como o caso da China e Estados Unidos, eles têm melhores condições de oferecer à população melhores condições de vida. Só que é preciso distribuir, né, toda essa riqueza gerada no país, no caso do PIB. Né? Então, o que acontece? Quando não há essa divisão, não há essa distribuição, não adianta. Por exemplo, o caso da China, né, da Índia e do Brasil, né, pode nos ajudar a entender isso. Por exemplo, esses três países, China, Índia e Brasil, eles têm um PIB elevadíssimo, né, mas uma grande parcela da população vive numa situação de pobreza, né, além de outras carências, como problema no caso de saúde, né, o que a gente até verifica no dia de hoje aqui no Brasil, né, precário sistema educativo e problemas, por exemplo, na falta de habitação para a maioria da população, entre tantos outros problemas. Então, o ideal seria que tenha um PIB elevado e esse fosse distribuído de maneira mais igualitária na população, tá ok? Muito bem. Vamos então à questão número 4. O que significa BRICS? BRICS, na verdade, não é um bloco econômico, né? São países emergentes considerados subdesenvolvidos. Então, é aquela condição assim, nós temos, né, no mundo, no cenário internacional, no cenário mundial, nós temos os países subdesenvolvidos e nós temos países desenvolvidos. Os emergentes são aqueles que estão sendo da condição de país subdesenvolvido e têm um grande crescimento econômico, né? Só que nas últimas décadas, né, esses países, né, que formam o BRICS apresentaram um crescimento econômico muito alto, né? E nesse caso, né, como a gente sempre tem lembrado, BRICS é uma abreviatura de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? Então, África do Sul por quê? É South África. Né? Então, na verdade, eles são países emergentes considerados subdesenvolvidos que nas últimas décadas, né, eles tiveram um crescimento muito acelerado em relação aos outros países do mundo, principalmente os outros demais subdesenvolvidos. Tá? Não significa que os outros, né, há outros países também que estão se desenvolvendo muito, mas não é o caso desses países da BRICS, que tiveram nesse período um crescimento muito considerável. Tá ok? Muito bem, agora a gente vai aqui na questão número 5. E aí a gente precisa observar uma tabela aqui, né, que diz assim, ó. De acordo com a tabela 1, página 99, responda as questões que estão aqui abaixo, ó, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Né? E aí eu coloquei aqui, né, as questões aqui para vocês, né, para a gente poder responder essas questões, tá legal? Muito bem. Então, essa tabela aqui é que a gente tem que observar para responder essas questões aqui, tá legal? Então, vamos lá. Dos 5 países do BRICS, qual apresentou o maior IDH? Aí vamos aqui. Olha só. O IDH aqui, ó. Aí temos aqui, ó, essa coluna aqui Brasil, aqui Rússia, aqui Índia, aqui China e aqui África do Sul. Então, qual apresentou aqui o maior IDH? Se a gente observa com cuidado aqui, a gente vai verificar o seguinte, que o maior IDH apresentado desses países aqui que compõem o BRICS, né? São esses 5 países aqui, foi o quê? A Rússia, com quanto? 0,804. Lembrando que o IDH ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior ou melhor é a qualidade de vida. Tá ok? Muito bem. Vamos à questão número 6, que diz assim, ó. Qual dos países apresentou a maior taxa de mortalidade infantil? Vamos aqui, ó. Taxa de mortalidade infantil. Aí nós temos aqui, ó, Brasil 14,6, Rússia 8, perdão. Aqui. Vamos lá. Saiu aqui. Né? Taxa de mortalidade infantil, né? Nós temos aqui, ó, Brasil 14,6, Rússia 8,2, Índia 37,9, China 9,2 e África do Sul 33,6. Então, a gente observa claramente aqui que o país que apresentou a maior taxa de mortalidade infantil foi o quê? Índia, né? Aqui, ó, 37,9, né? É um número bastante considerável, né? Muito bem, vamos à questão agora número 7. A questão número 7 diz assim:
qual dos países teve menor PIB per capita em dólares, né? Vamos aqui, ó. PIB per capita. Lembrando que o que é o PIB per capita? É a soma de toda a riqueza de um país, produzido no mês ou no ano, ou no trimestre, né? Ou no semestre, e ele é dividido pelo total da população. Então, seria mais ou menos assim, qual a média que cada pessoa do país receberia a partir da divisão de toda a soma de riqueza produzida. Nós sabemos que isso nunca acontece em país nenhum, né? Mas é uma média, né? Para que se possa verificar, né? Aferir a questão do IDH. Tá ok? Então, vamos lá. Então, qual país teve o PIB per capita? Qual país teve menor PIB per capita? Eu coloquei aqui, ó, teve uma erro de digitação, qual país teve menor PIB per capita em dólares, né? Então, o menor PIB per capita em dólar aqui, ó. O Brasil teve 8,7, Rússia 9,3, Índia 1,6, China 8,06 e África do Sul teve 5,7. Então, o que a gente observa aí? O país que teve o menor PIB per capita foi o quê? A Índia. Aqui, ó. Ela teve 1,6, podemos assim fazer um arredondamento, né? Isso por quê? Porque ainda que seja muito elevado o PIB da Índia, o que acontece? A população lá, não podemos esquecer que é de aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, né? Então, ela tem o menor PIB, porque ainda que o volume do PIB seja muito grande, quando ele é dividido pelo total da população, cai bastante, tá ok? Então, nesse caso aqui, é a Índia, tá ok? Muito bem. Questão número 8. Que país apresentou menor expectativa de vida? Aí a gente vem aqui, ó, expectativa de vida em anos, né? A gente quer saber a menor expectativa. Então, no Brasil, a média de vida do brasileiro é 74,7. Na Rússia, 70,3. Na Índia, 68,3. Na China, 76. E na África do Sul, 57,7. Então, o que a gente observa? Que o país que tem a menor expectativa de vida é a África do Sul. Aqui, ó, 57,7. Né? Vindo logo em seguida, né? A Índia, né? Depois Rússia, Brasil e a melhor é a China. Tá ok? Muito bem. Vamos então agora à questão número 9. Diz assim, ó. Qual país teve uma média de anos de estudo maior? Aí a gente vem aqui, ó. Taxa de analfabetismo, média de anos de estudo. Ou seja, em média, quanto tempo as pessoas estudam, né, nesses países, né? Então, por exemplo, tem pessoas que estudam 12 anos, tem gente que estuda 20 anos, 25 anos, mas quando você tira a média, né, aí é para você saber mais ou menos quanto tempo as pessoas estudam, né, considerando toda a população do país, tá legal? Muito bem, então vamos lá. Qual país teve uma média de anos de estudo maior? Então vamos lá aqui, ó. Brasil 7,8, Rússia 12, Índia 6,3, China 7,6 e África do Sul 10. Então, quem teve um ano de estudos maior foi a Rússia, né? Eles estudam em média 12 anos, tá bom? Vamos agora à questão número 10 e última, que diz assim, ó. Qual é o país com maior taxa de analfabetismo? Bom, analfabetismo, a gente vem aqui, ó, taxa de analfabetismo. Nós queremos saber o país que teve a maior taxa. Então, nós temos aqui, ó, Brasil, 7,4, Rússia, 0,3, Índia, 27,9, China, 3,6 e África do Sul, 5,7. Então, o país que teve a maior taxa, né, de analfabetismo foi aqui, ó, Índia, com 27,9, né, muito acima, né, dos demais países, né, que não chegaram nem a 10, né? A taxa lá é elevadíssima, né? O que significa que em cada 100 indianos, né, 27, né, são analfabetos, né? Então, é uma coisa assim bastante crítico, né? Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Na nossa próxima aula, a gente vai poder tirar outras dúvidas, tá bom? Ficamos por aqui. A todos um forte abraço.